Olá, como você está? Eu sou a Lucimar Delaroli e nós estamos aqui para mais um encontro do grupo de estudo da psicologia positiva, onde nós estudamos as emoções, sempre através de um livro. Esse já é o quarto livro no momento que estamos estudando, chama-se A Força Boa do Lado Obscuro. No meu canal do YouTube, Lucimar Delaroli, você encontra a playlist dos outros 3 livros, que são O Jeito Harvard de Ser Feliz, O Cérebro e a Felicidade, Mindset. E agora, A Força Boa do Lado Obscuro. Esse é um trabalho que é a minha contribuição para um movimento mundial chamado PERMA 51, fundado pelo chamado pai da psicologia positiva, Martin Seligman, que se chama PERMA 51 porque PERMA são as 5 letras dos princípios da felicidade, 51 porque pretende atingir até 51% da população até o ano 2051, levando as informações científicas para ajudar no florescimento humano. Que bom que você está aqui. Rapidinho, aproveita, acessa o sininho para saber de todas as novidades, dá o seu joinha, comenta e, se puder, compartilha, tá bom? Toda quinta-feira, às 20 horas, a gente se encontra no meu Instagram, @LucimarDelaroli, para bater um papo ao vivo. Hoje caiu uma chuva danada aqui em São Paulo e a conexão ficou horrível. A gente até entrou ao vivo, tinha lá um grupo de pessoas, mas a conexão não sustentou. Então, estou aqui gravando, tá? E também, como sempre, eu tenho aqui minha colinha para trazer todos os pontos que foram discutidos no livro. Bem, para começar, por que o livro chama Força Boa do Lado Obscuro? Porque houve, gente, uma glamourização, uma febre de felicidade, onde as pessoas estão entendendo um pouquinho errado e estão imaginando que não estar bem é ruim, né? Que tem que evitar a todo custo e acabar rapidamente com toda a emoção considerada desagradável ou negativa, que a gente nem usa mais esse nome, é desagradável. Justamente por quê? Porque toda emoção, ela é uma reação biológica do nosso organismo. Se você está vivo, você vai ter emoções. Vai ter as emoções boas e as emoções não tão boas. E assim como as emoções boas dão vazão ao seu estado de bem-estar, as emoções desagradáveis dão vazão aos seus estados de mal-estar. Visando o quê? Equilibrar o seu organismo e trazer para você informações de autoconhecimento, de adaptação e de mudança, né? Eu brinco assim, imagina se entra um espinho aqui na sua mão e fica preso. Se não doer, se não inchar, se não ficar vermelho, se não inflamar, você vai ter um corpo estranho no seu organismo que pode te trazer ameaça. Então, essa reação dolorida, incomodativa, ela é uma sinalização de que tem algo invadindo seus limites. Traz essa analogia para sua mente, seu emocional, a mesma coisa. Então, o capítulo 3, que é o que nós estamos estudando hoje, e é o segundo vídeo, procura aqui na Play que você já vai encontrar a parte 1 do capítulo 3, chama-se Porque é Bom Não Estar Bem. E aí, com isso, gente, ninguém está propondo para você falar, vem em mim de sofrimento, vem em mim de tristeza, ai, como é bom tá mal. Não, a gente não está procurando infelicidade, não precisa procurar, ela chega, né? A gente só está dizendo que faz parte da vida viver emoções agradáveis, mas viver também as emoções desagradáveis. E que é inútil você querer extinguir emoções desagradáveis da sua vida, isso é impossível. Quem vai estar vivo nesse mundo e não vai sentir tristeza, melancolia, desesperança, ansiedade, raiva, vergonha, culpa, medo, nojo? Quem não vai sentir? É da vida. E se não sentir, você está doente, né? Então eu costumo dizer assim, se a dorzinha bateu na sua porta, convida ela para entrar, senta, toma um café, dá o recado e vai embora. Não precisa morar na sua casa, mas bate um papinho com ela, né? O que essa emoção veio contar sobre mim. E também, gente, vamos separar. Sou eu quem dou aos fatos a importância
que eles vão ter. Mas isso não nega que outras pessoas também nos machuquem. Sejam cruéis, sejam maledicentes, sejam fofoqueiras, sejam más. Isso existe. E você, muitas vezes, é vítima, entre aspas, dessa má conduta da outra pessoa. Mas o que nós queremos aqui, trazendo com informação, é que você possa ter mecanismos para se defender, se analisar, aprender e crescer com o que te acontece. Então, se eu estou lá andando no trânsito, o motoqueiro vem na faixa do meio, dá uma pancada no meu retrovisor do meu carro e quebra. Ah, ele é bonzinho, eu que entendi errado. Não, ele é um filho da mãe que fez uma cagada e me deu um prejuízo. Eu tenho todo o direito do mundo de ficar com raiva, né? E ferver. Só que eu preciso entender qual a melhor resposta para aquilo. Eu posso baixar o vidro e xingar esse motoqueiro e estar diante de alguém que é um bandido, um perigoso, que me mata por causa de um retrovisor de carro. Ou ser um homem forte que vem me dar uma porrada e eu fico, além do retrovisor quebrado, com o nariz quebrado também. Então, eu olhar para aquilo, reprovar aquilo, sentir a raiva que eu tiver que sentir, mas não reagir tomado pela emoção. Reagir de acordo com o que é melhor para mim. O que essa raiva me comunica? Poxa vida, eu fui ultrajada. Alguém invadiu o meu espaço e danificou alguma coisa que eu consegui com muito sacrifício. Eu tenho sim o direito de ficar brava nesse exemplo que eu estou dando, tá? Então, gente, nós não estamos aqui te falando sobre patologias também. Se você tem raiva por tudo o tempo todo, toda hora você está enraivecida, toda hora você está triste, toda hora você está ansiosa, toda hora você está com culpa, você precisa dar uma olhada, porque existe a emoção negativa ou desfavorável que ela é funcional, que vai te ajudar a se adaptar e reagir melhor e aprender sobre você e crescer. E existe a reação que é disfuncional, que aí você já está precisando de uma ajuda especializada, né? Essa ajuda pode passar por uma psicoterapia, mas pode também precisar de medicamento, vai depender de qual é o seu quadro. Então vamos fazer esse recorte. Ninguém está glamourizando a sofrência. Se você não tiver, melhor, né? Ninguém está propondo também que as emoções ruins que estão o tempo inteiro em cima de você é saudável. Não, você precisa olhar para isso, precisa cuidar, tá? E nós estamos falando também aqui de como é que eu não fico também querendo evitar e negar e controlar as emoções desfavoráveis, porque isso não é saudável. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Então, legal. Vou começar a olhar os apontamentos aqui, tá? Então, sentir emoções desagradáveis, acolhê-las não significa morar com elas, significa reconhecer. Eu estou com ciúme, eu estou com inveja, eu estou com ansiedade, eu estou com medo, eu estou insegura, eu estou ansiosa, eu estou repugnante, eu não estou confortável. Eu olho, sinto isso e falo, por que é que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo? O que eu posso aprender? O que é um fato? O que está acontecendo realmente justifica essa reação emocional, ou o que é meu. Eu é que estou interpretando por causa da minha vida, da minha história, dos meus traumas, das minhas situações anteriores, que tendo a colocar uma lente distorcida naquilo ali que está acontecendo. Por exemplo, às vezes você está inseguro em relação a um trabalho que você fez. Aí na hora que você está apresentando esse trabalho, alguém faz uma pergunta, você fica brava ou insegura porque você julga que a pessoa está fazendo a pergunta para te dar uma pegadinha, para te diminuir. Não é real, né? Isso não é real. Eu já tenho essa história, sou hipersensível a esse tema, e aquela pergunta soou para mim como uma crítica. A outra é seu coleguinha, que é safadinho, que você já sabe, que gosta de puxar o tapete e furar o zóio de todo mundo, fazendo perguntas capciosas para te colocar numa situação de exposição. Você vai saber discernir isso se você estiver saudável e consciente. Por isso, gente, que o autoconhecimento é maravilhoso. Porque quanto mais você conhece de si, mais você se protege e entende o que é neuropiração da sua cabeça e o que é fato real, né? Então, qual é a vantagem? Hoje o capítulo vai falar sobre 3 amiguinhos. Vê se você não conhece, vê se não é seu coleguinha, vê se não vive na sua vida. Vira e mexe está aparecendo na sua vida, dando um like na sua vida. Dona Culpa, Dona Vergonha e Dona Ansiedade. Por que eu estou chamando as 3 de mulher? Sei lá, porque para mim é mulher, né? Podia ser homem, podia. Não estou fazendo nenhuma apologia de gênero aqui, tá? Nem discriminando.
que eu gosto de chamar de dona ansiedade, dona raivinha, dona ansiedade, dona culpa e dona vergonha. Vamos começar concentrando em culpa e vergonha. Uma coisa muito legal que eu vi nesse capítulo, que eu não sabia, é distinguir culpa de vergonha. Você sabe quando que é culpa, quando que é vergonha? Pensa aí, vamos ver se a gente consegue junto. Então, qual é a vantagem da gente sentir culpa? O que a culpa nos ensina? Bem, todas elas nos ensinam a ter motivação para melhorar. Autoaprimoramento. Então, por exemplo, por isso, no protagonismo, quando eu sou autoconsciente, tenho autoconhecimento, eu aprendo aqui, ó. Se você não vê como sua responsabilidade certas coisas que lhe acontecem, como você vai se sentir motivado a melhorar. Então, a culpa, ela está diretamente ligada à autorresponsabilidade. Quando eu percebo que eu fui o agente que provocou ou influenciou aquilo que aconteceu. Então, a culpa, ela tem a ver com uma percepção de ação. Pessoas vitimizadas, pessoas que não se sentem protagonista na vida, tendem a não ter culpa, porque ela nunca acha que foi uma ação dela. Ela acha que ela foi passiva, que coisas acontecem e as atingem, quando na verdade ela não percebe qual ação ela pode fazer, tá? Então, nisso, muitas vezes, quando a gente também tem uma fé muito exacerbada, a gente acha que tudo provém de Deus, a gente se acomoda, né? Tudo, foi a vontade de Deus, assim que tem que ser. Às vezes você vê pessoas, né, muito simples, passando privações, e ela fala, é a vontade de Deus. Tá lá na seca e fala, se Deus quiser vai chover. A fé, gente, é muito boa, não estou falando mal da fé não, inclusive eu tenho muita, mas você precisa ser protagonista, pegar aquela situação e se motivar para agir. Então, o que está acontecendo aqui? A raiva, a culpa, elas podem ser excelentes combustíveis para a superação, tá? Então, culpa relativa, não é a culpa que fica se remoendo, não. Culpa dentro de certos limites, que é o quê? O que você fez ou o que você tem feito que está ajudando, tá, a construir o cenário que ocorreu a situação de culpa, tá? O que você está fazendo que está prejudicando. Então, por exemplo, você está acima do peso, meu caso, estou gordinha. Aí eu vou lá, hoje à tarde aconteceu exatamente isso. Estava um pouco ansiosa, trabalhando muito, fui lá, catei um pedaço de chocolate e comi. Aí, putz, a culpa, né? Você fala, peraí, se eu tô gorda, se eu tô fazendo academia, se eu tô ralando pra caramba, pra poder perder esse peso que está me onerando, como é que eu vou lá e me pego esse chocolate? Não, a culpa vem. E a culpa não é para você ficar se martirizando, me odeio. Qual ação eu posso fazer? Vou pegar essa barra de chocolate aqui, vou dar para ajudante de casa, vou jogar fora, vou entregar para alguém, tirar da minha frente, fazer uma ação que me motive a falar, chega, não vou trancar minha boca aqui, vou comer um pedaço de cenoura, vou comer um talo de aipo, mas não vou agarrar aqui numa barra de chocolate, num pedaço de doce, tá? Por exemplo, se a sua relação com o seu companheiro, seu crush, seu namorado, sua esposa, está super desgastada. Qual é a parte que lhe cabe? O que você está fazendo que está provocando aquilo? Ou o que você está fazendo que não está agindo? Você está esperando que a outra parte melhore? Que a outra parte mude? Qual a ação? Às vezes a pessoa tem uma ação de fazer vibração, fazer oração, também tem o seu valor, mas está chamando para conversar, está procurando ver a causa raiz que está gerando aquele desgaste naquele relacionamento, está procurando se modificar. Então a culpa, ela serve para te engajar numa ação de resolução das circunstâncias da vida que estão te afetando. A mesma coisa a sua empregabilidade. Meu chefe fica me dando projeto menor, eu não fui chamado para aquele trabalho, eu não estou naquela reunião. Já teve 3 oportunidades de promoção, nunca fui indicado. Você está sentado esperando
a tragédia acontecer, o que você está fazendo? O que você está indo atrás? Em que você está buscando se melhorar, se qualificar, né? 2 anos atrás, eu olhei e falei, pô, 50 anos, tem um monte de professor bom aqui nessa escola, o que eu posso fazer para me diferenciar? Pô, outro MBA, bom, eu já tenho 3. Tá, mas o universo é assim, a gente tem que se reciclar, tem que atualizar, vamos embora, vamos fazer uma pós-graduação, vamos colocar vídeo na rede, vamos abrir um canal de Telegram. Então, procurar estar ativo, se acompanhar. Hoje eu assisti, por exemplo, uma palestra que fala de metodologias ágeis, um monte de ferramenta e de aplicativo que pode tornar minha aula, que é o que eu faço, melhor. Bora lá, vamos estudar. É difícil, é difícil. Mexer no Instagram não é fácil, para mim não é. Mas a gente precisa ter uma ação para que a gente minimize a culpa de prevenir ou evitar ou remediar coisas que nos aconteceram que são desagradáveis. Está fazendo sentido isso para você? Então, uma pesquisa americana mostra que foi feita com presos libertados, né? Então as pessoas cumpriram prisão e foram postas na rua. E mostrou o seguinte, com 270 mil presos, tá? Em 15 diferentes estados americanos, 67% deles voltaram para a prisão em até 3 anos depois de terem soltos. Bom, o que isso quer dizer? Que esses caras são bandidos mesmo? São do mal mesmo? Que eles têm mesmo que ficar presos? Então, isso aí é uma crença. Houve uma pesquisadora, que agora eu vou pegar o nome dela aqui, que se chama June Tanyei, que foi lá investigar e percebeu que quase a maior parte, quase a totalidade desses ex-detentos gostariam das mesmas coisas que nós gostaríamos. Ter um lugar na vida, ser respeitado, ganhar o pão deles, oferecer uma vida melhor para os filhos, né? Mas muitos deles não conseguiam perseverar. E ela fez uma correlação direta entre culpa e recidiva de crime. Quanto mais esses ex-detentos sentiam culpa pelo que tinham feito, um certo remorso, menos eles incorriam novamente no erro. Então, que a culpa é um forjador dos valores morais e do caráter que nos refreia muito em relação ao nosso comportamento social e nossas atitudes éticas, cidadãs, generosas, gentis, bondosas, corretas, né? Quanto mais a pessoa é política e socialmente correto, mais ela é passivo de culpa. Então a culpa anda junto com andar certinho, né? Interessante isso, muito legal. Então ela diz assim, quer ver, ó? Os que se sentem mais culpados reincidem bem menos do que aqueles que não sentem culpa. Então a culpa traz uma fibra moral, tá? Nos tornamos cidadãos mais conscientes e mais empáticos, mais solidários e mais responsáveis. A culpa. Aquilo, por exemplo, de não deixar uma comida no prato. Desde criança minha mãe fala, não deixa comida no prato, tanta gente passando fome. Isso dá culpa na gente? Dá, mas cria também uma percepção de que realmente precisamos cuidar daquilo que nós temos. Então, papai e mamãe, cuidado quando você for formar a educação do seu filho, para você não gerar nele o oposto da culpa, que é a vergonha. A gente já vai entrar lá. Até aqui, tá? Culpados. As pessoas que se sentem culpadas, elas colam menos nas provas. Elas dirigem menos bêbada. Elas cometem menos infrações. Elas brigam menos, se envolvem menos em brigas, em gangues, em baderna, em quebradeira, né? E elas usam muito menos drogas. Então, pesquisas científicas nessas áreas comprovaram isso. Os que se sentem mais culpados entram menos nessas canoas furadas aí. Então, a emoção moral chamada culpa é um forte elemento na construção do nosso caráter. Olha, dá um post, né? A emoção moral chamada culpa é um forte elemento na construção do nosso caráter. Então, a culpa é definida como um arrependimento consciente de ter feito algo que se julga mal. Então, o que é a culpa? Arrependimento consciente de ter feito algo que se sabe agora que era uma má ação.
seja por omissão, seja por displicência, seja por automatismo, você fala, nossa, pisei na bola, né? Então, e a vergonha? Agora vamos ver. A vergonha, ela é muito diferente. A vergonha, ela não é potencializadora para correção e autoaprimoramento quanto à culpa. Então, entre culpa e vergonha, escolha a culpa. Ela é menos tóxica do que a vergonha. A vergonha, ela nos faz sentir mal. Ela traz sofrimento. Julgamos a nós mesmos e dá uma medida de quem nós somos. Então, a vergonha ela é voltada contra você. Eu me julgo, eu falo, eu sou uma cretina. Eu sou uma bandida. Eu sou uma pessoa... eu sou uma pessoa horrível. Por quê? A vergonha que te enrubesce faz você se julgar como alguém com menos valia, com baixa qualidade, com não merecimento, que é diferente da culpa. A culpa te traz consciência. Você fala, pisei na bola. Foi o que eu fiz e não quem eu sou. Percebeu a diferença? Então, olha lá. A culpa é inútil, é útil. A vergonha, não. Então, temos aqui uma tabelinha que vai diferenciando. Então, vergonha, julga quem nós somos. Culpa, julga o que nós fizemos. Vergonha, traz sofrimento e dor. Culpa, traz um mal-estar, um incômodo. Vergonha nos faz sentir fraco para reparar. A gente quer sumir, se esconder e falar, não quero nem olhar para isso. Culpa faz a gente pensar de uma maneira moderada, um pesar moderado que nos dá vontade de reparar, tá? Nos dá, inclusive, coragem para ir lá e assumir e nos redimirmos. A vergonha, ela nos dá uma vontade de fugir, de sumir, tá? Diferente da culpa. Também, nós nos sentimos sem controle sobre o que ocorreu quando a gente está com vergonha, coisa que não acontece quando a gente está com culpa, tá certo? Então, a culpa, ela faz você se mobilizar para esse reparo, Então, gente, na culpa eu aprendo, na vergonha eu me recrimino. Então, pesquisas com pessoas alcoólicas, que eram drogadictícios no álcool, tá? Mostra que peraí que eu me confundi aqui, eu fui colar, né? Que mostra assim, ó, os alcoólicos que se sentem culpados depois de estarem limpos, após o tratamento, eles permanecem limpos muito mais tempo do que os que têm vergonha. Muitas vezes os que têm vergonha reincidem, porque a baixa estima, o baixo conceito é tão grande que a pessoa se sente não merecedora mesmo de uma regeneração, ou que ela se sente merecedora daquele sofrimento, então ela reincide, tá? Parecido com a pesquisa que fizeram lá segundo esse livro, né? Que fizeram lá com os ex-presidiários, tá bom? Então, os envergonhados com baixa autoestima têm bem mais recaída. A culpa, ela nos traz mal-estar, mas nos torna melhores para os outros e melhores para reparar e compensar os nossos atos ruins. Agora, as pesquisas mostram que a vergonha não, tá? Quanto mais vergonha, mais ansiedade, mais agressividade e mais distanciamento. Então, gerar vergonha nas pessoas, expô-las, colocá-las em situação de humilhação, pensando que isso vai fazer com que elas se corrijam, potencializa a intensidade de replicar e repetir aquilo que aconteceu. Dá uma vontade da pessoa se vingar. Isso é o que mostra o livro, tá? A culpa mostra que a gente se importa com os outros. A vergonha mostra que precisamos nos defender, ou que os outros merecem mesmo, já que eu sou mal, né? Então deixa eu destilar meu ódio aí. Talvez esse filme do Coringa exemplifique bastante. Eu não fui ver, eu não gosto desse tipo de filme, mas as críticas estão falando muito, né? De tudo que ele sofreu e aquele ódio que ele teve que acabou descarregando, talvez estivesse falando de um mecanismo de vergonha. Depois comenta aqui comigo se era vergonha mesmo, tá? Então, como escapar da armadilha da vergonha? Ninguém quer ser uma pessoa má. Então, quando fazemos algo ruim, não quer dizer que nós somos ruins. Então,
Foque, se você quiser lidar com um caso, foque no que foi feito e não no que a pessoa é, tá? Destaque o que a pessoa tem de bom, sendo verdadeira, não vai mentir, né? Ponto forte, os acertos, reconheça a boa intenção da pessoa, reconheça que há valores nela que são compatíveis com você, né? E mostre qual foi a ação, o que a pessoa fez para que vocês busquem juntos uma solução em comum, né? Compartilhe seu desconforto através da empatia. Aí eu sei que não é fácil nem para quem errou e nem para quem tem que conversar sobre isso, tá? Mas é importante que a gente reitere a ação e não a pessoa. Então, essa semana eu estava vendo uma minissérie no Netflix que é competição de decoradores, Designer Monster, Designer Master, acho que é esse o nome, depois eu pego lá. Então, uma competição de decoradores de interior. E aí, na semifinal, tem uma mulher muito forte que está concorrendo muito bem. Para mim, ela até ia ganhar. Ela deu uma pisada de tomate daquela assim, fantástica. Ela foi fazer um projeto e o tempo acabou e ela não conseguiu concluir. O trabalho dela foi inacabado. E isso era muito crucial para uma competição na semifinal. Foi um erro que não se pode ter numa semifinal. E, obviamente, ela foi desclassificada, perdeu, né? E aí a juíza do projeto dizendo para ela, destacou tudo que ela tinha de bom, o quanto ela cresceu, o quanto lamentaram aquele erro, mas que ela precisava entender que era um tipo de erro muito, muito complicado para uma final de competição com tantos concorrentes tão poderosos. Então a outra se sentiu provavelmente muito culpada. E aí espera-se que ela tire um aprendizado para entender que o que derrubou ela da competição não é que ela não tem talento, é que ela cometeu um erro de dimensionamento de tempo e recurso versus o projeto que ela tinha que executar. Ficou claro? Eu fui clara nesse aspecto aí? Então ninguém se importa em que você diga para o outro o que você precisa ou como você viu o que ele fez. O que as pessoas se importam é de você querer dar lição de moral nela, né? Ou emitir juízo de valor sobre quem ela é. Então a gente deve sim, sempre que possível, corrigir uma pessoa, seja nosso colaborador, nosso companheiro, nosso filho, alguém próximo que a gente gosta, deve dizer o que foi que a pessoa fez que nos afetou, mas não deve julgar a pessoa por causa disso, deve falar do ato que ela fez. Tá fazendo sentido? É isso aí? Muito bem. Bora falar da ansiedade? Então, bora falar da ansiedade. Na ansiedade, qual é o valor da ansiedade? Qual é o valor da ansiedade? Para que serve? E eu vou pegar a colinha aqui. Bem, como pouca ansiedade, pessoas em baixa ansiedade, elas entram em estado de relaxamento, elas entram em estado de distração, há uma falta de foco. Então pensa, se você está numa festa de boa lá com seus amigos, relaxadão, zero ansiedade, você está relaxado, você está distraído, você está de boa, um estado delicioso, tá? Então nós relaxamos e apreciamos a vida. Nada de tensão ou de uma determinação em busca de algo. Se você está nessa festa, apareceu um crush, você está interessado e vai começar a querer paquerar com aquele crush, já gera uma ansiedade, porque você já começa a ter que ficar mais alerta para ver se o crush está na sua, para combinar a sua estratégia de paquera. Tô entendida do assunto, né? Então, coisa boa demais da conta é você estar relaxado, mas dá para viver assim sempre. Dá para você sair para passear num país violento como é o Brasil, nas grandes cidades, sobretudo, para passear na pracinha da sua casa com seu cachorro 10 horas da noite, ficar lá de boa, curtindo você, seu cachorro. Não, um pouquinho de ansiedade, primeiro que não deve sair 10 horas da noite, né? Mas um pouquinho de ansiedade vai te fazer bem para você estar ligado nos movimentos, nas pessoas, no risco do buraco, né? Eu me lembro naquela época de febre da procura dos pokémons, era Pokémon? Meu Deus, esqueci aqueles bichinhos que o povo saía procurando e lá, igual os malucos, não era Pokémon não.
Esqueci. Depois você me coloca aqui. Aquelas buscas desenfreadas pelos bichinhos virtuais. Você via gente assim, caindo em buraco, batendo em cerca, dando com cara em blindex, porque a pessoa tá tão focada naquilo ali que ela tem que fazer, que ela esquece de olhar o entorno, né? Ela fica tão fissurada que ela perde a perspectiva do todo. Então, calma aí, né? Relaxar é bom, mas um pouquinho de ansiedade no sentido de alerta para entender o que está acontecendo e se situar é muito importante, ainda mais quando a gente pensa em mundo de trabalho, de competição, que existe, né? De satisfação de cliente, no seu ganha-pão, né? Então, a super ansiedade e constante, ela não é boa não, tá? O tempo todo, por tudo, aí você já entrou num quadro de disfuncionalidade, um transtorno, tá? Causa transtorno, causa sofrimento, causa comprometimento do seu desempenho, da sua saúde, ninguém tá falando disso, mas nós estamos falando de uma necessidade de um estado de ansiedade moderado. A gente vê que as pesquisas mostram, pessoas com melhor desempenho, pessoas que têm entregas qualitativamente melhores, pessoas que são mais antenadas com o ambiente, se posicionam de uma maneira mais rápida e mais adequada, têm um nível de ansiedade um pouco maior do que aquelas muito relaxadas. Então, um pouco de ansiedade é muito importante na sua vida, tá? Então, um atleta antes de uma corrida, mas tem que haver um ciclo. Você fica ansioso, realiza, relaxa. Ansioso, realiza, relaxa. Ansioso, realiza, relaxa. Se você fica ansioso o tempo todo e não relaxa, aí há um adoecimento. Você precisa ter aquele momento também que você entrega para Jesus e vão embora curtir a vida, vão ficar de boa na lagoa. Se você fica sempre alerta, sempre no controle, aí você já começa a ficar um pouquinho adoentado, tá? Então eu brinco que é a ansiedade Balu do Mogli, lembra? Somente o necessário. Lembra a musiquinha do Balu? Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Mogli, menino lobo, Balu cantava essa musiquinha. Ansiedade é isso, somente o necessário, nem mais e nem menos, tá? Para nossa sobrevivência, nós precisamos de ansiedade. Os homens hominídeos lá das cavernas primitivas, quando sai da caverna, não pode ficar apreciando a pradaria não, que o tigre come ele. Então nós fomos criados passando a genética da ansiedade para que nos tornemos sobreviventes. Nas grandes cidades não está muito diferente não, tá? Então, nesses circuitos que operam fora da nossa consciência, o ciclo da ansiedade, ele opera fora da nossa consciência. O nosso organismo, a gente já falou sobre isso no Cérebro e Ansiedade, ele tem um alarme automático que gera três respostas: fuga, luta, congela. Não preciso pensar. O estímulo veio, o meu corpo já reage para analisar fuga, luta ou congela. E aí eu tenho que usar o meu sistema de consciência para entender o que aconteceu e fazer a melhor escolha, tá? Então é muito legal que a ansiedade aumenta a sua percepção, a sua acuidade visual, amplifica seu campo de visão, amplifica a sua audição, você percebe ruídos, farfalhar do bicho no mato, que em estado de relaxamento você não teria, tá? Então a ansiedade, ela tem muito valor, só que a gente não está pregando que vem de mim a ansiedade, deixa a ansiedade lá, mas se ela chegar, ela tem o valor dela, tá? Então, quando